peça que eu vou ensinar nesse vídeo é esse estojinho aqui, que pode ser usado como necessaire também. Ele tem esse visorzinho aqui, que dá pra ver o que tem dentro. E ele é bem tranquilo de fazer, mas que com essa parte em plástico dá todo um charme. Se você quer aprender, é só ver esse vídeo até o final. Para fazer essa peça, você vai precisar dos seguintes materiais. 2 pedaços de tecido medindo 10 por 27, já estruturado na manta. Aqui eu tô usando uma manta R2. 2 pedaços de 10 por 27 pro forro. 1 pedaço de plástico cristal de 14 por 27. Quando eu faço uma peça em que o plástico ele vai fazer a estruturação da peça, eu sempre uso uma gramatura de pelo menos 0,4, porque no próprio processo de costura você vai ter que virar e desvirar, e na hora do uso da pessoa, ela pode amassar. E esse daqui é mais durinho, mais rígido, ele não amassa com tanta facilidade. Vai precisar também de um zíper a metro, de pelo menos 50 centímetros, 2 cursorzinhos pro zíper, 2 pedaços de viés, aqui eu tô usando viés pronto, daquele mais grosso, de 25 milímetros, mais ou menos uns 45 centímetros cada, e 2 pedacinhos do mesmo viés, de 10 centímetros cada, que esse aqui é pro acabamento. O arquivo vai estar disponível dessa maneira aqui, e ele representa apenas metade do molde. Se você, assim como eu, prefere trabalhar com o molde inteiro, você pode recortar ele e passar para uma outra folha mais durinha. O resultado final do molde vai ser esse daqui daí. A primeira coisa que a gente vai fazer é unir as partes de tecido e manta com a parte do plástico cristal. Você vai posicionar o seu tecido estruturado na manta sobre a mesa, posicionar o seu plástico na distância do 27 com distância do 27. E vai deixar eles bem alinhadinhos aqui em cima. E vai sobrepor o seu forro direito do forro, tá? Que é o direito, com o direito do seu tecido de fora. Deixando o plástico aqui no meio, ó, entre os dois. Aqui tá o plástico. Vai na máquina e vai passar uma costura aqui nessa região, unindo essas 3 partes. Com essa costura feita, a gente vai fazer o mesmo procedimento no outro lado do plástico. A gente vai posicionar o lado de fora do tecido, que é o que está estruturado com a manta, e a gente vai posicionar o nosso plástico em cima do nosso lado de fora do tecido. Repare que aqui eu coloquei os 2 lados, que são manta e tecido, juntos, para que essa parte vermelha fique toda pro lado de fora e a parte do forro fique junta do lado de dentro. Depois de costurado, eu só abri a parte de fora e juntei com a parte do forro. Por isso que eu gosto de usar a manta R2 para fazer essa peça, porque eu peguei, dobrei e só dei uma sentadinha no ferro e aí ele já grudou a parte de fora com a parte de dentro. Agora a gente vai na máquina e vai passar uma costura aqui nessa beiradinha e aqui para rebater a parte da frente com a parte do forro. Ó, aqui tá a costura feita, do outro lado também. Agora a gente vai achar o meio da nossa parte transparente. A gente vai dobrar aqui, mas não precisa apertar não, é só encostar assim. Essa parte com essa, ver se elas estão alinhadas aqui, ó. Se não tá assim, né, se tá certinho. E vai dar um pique aqui e um pique do outro lado. Ó, aqui ficou um piquezinho marcando o meio da parte transparente. Nessa hora a gente vai pegar o nosso molde. Se você passou por um papel mais grosso como eu, você vai dobrar ele ao meio, encontrando essas 2 aberturas e fazer um vinco, porque aqui vai ser o meio da peça. E vai encontrar esse meio com aquele pique de cima e o pique de baixo que a gente fez. Eu vou dar um zoom para mostrar bem direitinho aqui. Agora a gente pega e risca toda a volta.
com o molde todo transferido, ó, inclusive na parte de plástico, a gente vai na máquina e vai passar uma costura exatamente por cima desse risco. Agora que a costura foi passada em cima do risco, eu vou cortar bem rente aqui a costura, deixando uma margenzinha bem pequena. Uma peça toda cortadinha, estruturada. Eu vou continuar o passo a passo dessa peça direto na máquina para mostrar melhor para vocês. O próximo passo que a gente vai fazer nessa peça é colocar ela pelo lado do avesso, pegar uma daquelas duas tiras de viés maiores e colocar o viés fechado mesmo, começando nessa abertura aqui, passa ele toda a volta e termina aqui. Quem não tem muita prática com viés, vai devagarzinho, vai ajeitando ele que dá certo, tá? No começo é difícil, mas depois que você pega a prática, você não quer mais outra coisa. O segredo do viés é você costurar o máximo possível em cima dessa linha da dobra dele, tá? Se vocês têm muita dúvida na colocação de viés, escreva nos comentários que daí eu posso fazer um vídeo explicando bem certinho como que faz. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Com a primeira parte do viés colocado tanto desse lado de cá como no outro, a gente vai destacar o nosso zíper a metro, fazendo com que ele fique com duas perninhas, cada carrinho para um lado, tá? E a gente vai colocar o zíper ao mesmo tempo que a gente rebate o viés. Vamos virar a peça pro lado da frente e só jogar esse viés todo pro lado direito. Agora a gente vai posicionar dessa forma aqui. O carrinho do meu dente para fora e vai colocar a peça em cima do zíper. Deixa uns 2 dedinhos de zíper aqui sobrando para depois encaixar o cursor com mais facilidade. Qual é o pulo do gato dessa peça para que ela fique com um acabamento bom? Quando você for costurar esse viés no zíper, procura não encostar muito o viés no carrinho do zíper. Por quê? Quando a gente chegar nessa parte aqui, que é transparente, se você encostar o seu viés muito no carrinho do zíper, você vai ver o seu zíper do outro lado. Aqui eles têm a mesma cor. Eu vou pegar um zíper de uma cor contrastante só para vocês entenderem o que eu tô falando. Digamos que vocês tenham escolhido um zíper de uma cor diferente da do viés, vocês estejam fazendo uma peça bem colorida. Quando vocês posicionarem o viés assim, para rebater e prender o zíper, se o zíper ficar muito para baixo, vai aparecer aqui a sobra dele. E aí isso vai ficar feio. Então, o ideal é que você deixe aqui pelo menos um meio centímetro do carrinho do zíper pro seu viés. Porque daí quando chegar nessa parte, ele vai ficar todo escondido. Agora que eu já coloquei o zíper nessa parte, eu vou colocar do outro lado a mesma coisa. Agora que os dois lados do zíper estão colocados, a gente vai juntar a peça e alinhar aqui, ó, tá vendo, ó? Esse quadradinho, deixar ele bem certinho. E vou colocar os dois zíperes, tá? Se você tem dificuldade de colocar o zíper, eu vou deixar um card marcado aqui da nossa toalhinha estojo. Lá eu ensino bem direitinho uma técnica para colocar o zíper que fica bem fácil. Depois que você colocar o zíper, é bom você já deixar a peça virada do avesso. Se você já tem um pouco mais de prática para colocar o zíper, você pode colocar o zíper já com a peça virada do avesso, porque daí você economiza um trabalho de ter que desvirar ela. Com os meus dois zíper colocados, um daqui pra cá e um daqui pra cá,
a gente vai fechar os nossos cantinhos aqui. Vai dar um piquezinho aqui pra marcar o meio e vai unir alinhando esse meio com o meio do seu carrinho do zíper. Como essa nossa distância aqui de baixo ficou um pouquinho maior do que essa, é normal que ele fique sobrando um pouquinho assim. Mas o importante é você colocar bem no meio e passar uma costura aqui. Aí depois a gente corta o excesso. Eu vou fazer isso nesse lado e no outro lado a mesma coisa. Aqui tá costurado e eu só cortei os excessos. Agora a gente vai pra parte final de acabamento. Vamos pegar aqueles 2 pedacinhos de viés de 10 centímetros. Vamos posicionar da seguinte maneira. A gente vai posicionar a parte que tem a dobra aqui do viés, né? Pra cima, deixando mais ou menos a mesma sobra aqui de cada lado. Colocar bem na pontinha aqui e passar uma costura. Passei a costura, agora eu viro, jogo ele pra cá e eu vou fazer a seguinte dobra. Vou jogar essa pontinha de cá pra dentro e essa de cá pra dentro também e dobro o viés. Agora eu vou lá e passo uma costura aqui. E o acabamento com o viés vai ficar desse jeito assim. Eu faço a mesma coisa do outro lado. Com os 2 lados prontos, é só abrir o zíper e desvirar a peça que ela já tá pronta. Aqui tá a nossa peça finalizada, o nosso estojo necessaire com visor. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só deixar na caixa dos comentários.